Olá, amigo internauta, leitor do jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série de entrevistas DS 60 anos. Estamos entrando aqui mais uma semana trazendo os profissionais que passaram aqui pelo jornal. O Diário de Suzano, que comemora agora, no dia 3 de setembro, 6 décadas, 60 anos de fundação. Temos o prazer, a honra hoje de receber a jornalista Carla Fiamini, que começou a sua carreira aqui no Diário de Suzano. Ela tem mais de 18 anos dedicados à comunicação social, é graduada em comunicação, em jornalismo, pela UMC, pós-graduada em docência no ensino superior. Eu vou resumir o currículo dela, bastante grande. Pós-graduanda em neurociência e comportamento pela PUC, especialista em assessoria de imprensa pelos órgãos públicos, mandato em eleições e em cerimonial e protocolo. Ela também tem experiência em media training, gerenciamento de crise. Também trabalhou como chefe do Departamento de Comunicação da Câmara de Poá, secretária de Comunicação Social da Prefeitura de Ferraz e da Prefeitura de Suzano também. Trabalhou em agências de publicidade especializadas em eleições e atendimento a órgãos públicos. Atuou em diversas campanhas para vereador, para prefeito, deputado estadual e federal e para governador. E hoje ela é uma jornalista palaciana. Trabalha no Palácio dos Bandeirantes, é coordenadora de comunicação da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo. Agradeço ao Marco Vignoli que liberou ela para estar aqui com a gente. Carla Fiamini, prazer receber você aqui. Bem-vindo à sua casa aqui que você iniciou. A gente sempre pede para o nosso entrevistado dar uma saudação para quem está nos acompanhando. Obrigado por você ter aceitado o convite. Primeiramente, Edgar, cumprimento você, os internautas, os amigos, que já passaram por aqui, inclusive, os leitores do jornal. É um prazer estar aqui, estou à disposição. Agradeço também ao secretário Marco Vignoli, que realmente me liberou para estar aqui hoje. Tem que agradecer ele, senão... tem que agradecer ele, senão ele não me libera mais. E é um prazer estar aqui. Hoje, quando eu fui postar nas minhas redes sociais que eu estaria aqui, é mais por uma questão não apenas de orgulho de ter começado na minha cidade, no jornal da cidade, o principal jornal da minha cidade de Natal, mas também de honrar a história e de poder estar aqui compartilhando esse momento com você. Ô, cara, você vai ver que eu estou olhando para você, eu olhando para o celular aqui, mas não é facilitação não, é que o pessoal vai mandando mensagem. Fica à vontade. E eu vou ter que ficar olhando aqui também. Claro. A gente começa então perguntando, quando que a pessoa iniciou a carreira aqui no DS? Eu lembro, estou ficando velho, quando você era estagiário, eu já estava aqui no Diário de Suzano, Então, como foi o seu primeiro emprego, Eu queria que você contasse como que foi a sua decisão pelo jornalismo, decisão por entrar aqui no Diário de Suzano. Então, eu como vários amigos e profissionais aí do ramo, eu era aquela aluna boa de redação na escola, Tinha bastante facilidade, apesar de que assim, eu não era tão comunicativa, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E às vezes quando eu falo isso para as pessoas, elas falam, é mentira. Agora não é mais, Não, ainda sou um pouco, mas assim, acho que a profissão me forjou para não ser tanto mais, mas eu ainda tenho as minhas restrições. E aí, quando foi em outubro de 2002, eu prestei vestibular, ainda passei com a melhor nota de redação na UMC, e aí uma amiga minha que trabalhava na delegacia falou assim para mim, eu conheço a Simone Leone, ela é editora lá do jornal, vou pedir para ela, quem sabe você começa lá. E eu falava para ela, não, Elisângela, mas eu nem comecei a faculdade. Ela, não, a gente dá conta, tal, você vai ver. Aí ela ligou para a Simone falou assim, não, Elisângela, pede para ela. Você tinha feito uma outra faculdade, Era Educação Física. E aí ela pegou e falou com a Simone falou, não, tá saindo um estagiário, fala para ela vir aqui para fazer um teste. E eu fiz um teste, eu lembro que a Simone ainda me passou uma pauta lá do Plano Collor, fui lá na Caixa Econômica Federal, fazer Fala Povo já. Aí entreguei a matéria, a Simone falou, não, maravilhoso, ótimo, e eu te dou uma resposta daqui uns dias. Aí passou acho que umas 2 semanas, a Simone entrou em contato comigo, depois que eu também liguei 78 vezes para ela, e ela falou para mim, não, Carla, pode vir aqui, você passou, ok. Aí tudo bem, aí eu comecei, eu lembro que 16 de janeiro, só que as minhas aulas na faculdade não tinham começado. E aí eu comecei, peguei as pautas aqui e comecei a me virar. Aí quando eu fui lá no RH para levar as minhas coisas, documento e tudo mais,
Eu lembro que a chefe do RH falou assim, Carla, mas você não começou na faculdade ainda? Eu falei, não. Aí foi aquele choque. Aí ligaram pra Simone e falaram, e agora? A gente fica, não fica com ela, né? Tava meio clandestina aqui. A Simone, não, ela tá matriculada, vamos manter. E aí ela me chamou e falou assim, Carla, eu acho que você aguenta, tal, mas vamos tentar, vamos fazer uma experiência de 3 meses, né? Porque a gente pega estagiário a partir do 3º ano, e não que nem tinha começado ainda. Você já começou em cidades, né? Já fazendo uma Comecei em cidades, eu fiz aí depois um pouquinho do comercial, né? Que era o Fabi Henriques, que na verdade fazia. E depois, daí eu comecei a fazer tudo que acabava... E pegou uma pauta complicadinha, já um sequestro, né? Você já pegou lá... E a história do sequestro é muito engraçada, Edgar, porque assim, eu lembro que como eu não tinha experiência, né? Como a Simone não me deixava de ter razão. Pegar um estagiário de 3º ano na época era o mais razoável, né? Eu, apesar de ter muita boa vontade, eu não tinha ritmo de redação. E aí eu lembro que eu saía daqui, descia aquelas escadas ali até chorando, mas segurava o choro na redação, né? Mas já atrasada vinha para a faculdade também era pesada, né? Chegava em casa quase meia-noite, para depois estar aqui de novo 8, 9 horas. E aí eu lembro que teve um dia que eu tava com um monte de pauta atrasada, toda enrolada. E a galera, inclusive você, todo mundo fazendo as suas pautas, né, de forma organizada. E aí todo mundo foi almoçar. E aí ficou eu e o Márcio Prates na redação. Eu toda atrapalhada, tomando iogurte, que era o meu almoço. E o Márcio lá resolvendo as coisas. Aí foi quando, né, falaram assim, olha, o Márcio Jotoco foi solto, né, ele estava sequestrado fazia vários dias. Para quem não lembra, o Márcio era filho do Giotoco, dono do Jorge Giotoco e dono do Suzano Shopping na época, né? E foi um sequestro amplamente divulgado, com requintes, inclusive, de crueldade por parte dos sequestradores. E aí o Márcio olhou para a redação, todo mundo almoçando, ele falou, Carla, vai você. Eu falei, meu Deus do céu, e eu estava na redação, acho que fazia uns 6 meses. Eu falei, não, tudo bem, eu vou. E eu sempre fui assim, sabe, Edgar? Eu vou lá e depois eu vejo como é que eu faço. E fui. E aí eu lembro que eu fiquei 10 dias na frente do... Você foi e ficou lá. Fiquei, porque daí eu virei setorista do sequestro, né? Do pós-sequestro. E aí eu lembro que para entrar lá, porque a mídia nacional veio para cá. E o meu parceiro lá de cidade era o Douglas Pires, que trabalhava na Metropolitana na época. E a gente fez amizade também com os jornalistas, né, de fora, e eles perguntavam muita coisa para mim e pro Douglas, e a gente conseguia informação fora também por conta disso, né, a gente fazia esse escambo do bem, e a gente ficou lá na frente do prédio, e eu lembro que uma vez eu escrevi uma carta pro Jorge, falando, ó, Jorge, eu sou daqui da cidade, trabalho no Jorge de Suzano, contei toda a minha história e tal, dei pro porteiro, o porteiro mandou pra lá, aí foi o dia que ele pegou, abriu o portão e falou, não, pede pra ela entrar. Aí foi o Douglas, acho que foi a gente. E aí ele falou com vocês? Aí ele falou com a gente. Então, foi uma matéria muito legal também, foi minha primeira matéria assinada, que na época não assinava, né, estagiário não assinava a matéria. Foi um final feliz, né, apesar dos requintes de curiosidade, né, teve um final feliz que liberaram foi um ele, desfecho, né, feliz até, né, a família teve de volta o filho, né, depois eles se mudaram da cidade, né, acabaram até se desfazendo do empreendimento, né, por conta de segurança até, mas foi muito importante para eu ter trabalhado nessa pauta, né, e eu aprendi muito, né, porque além de lidar com a imprensa de fora, né, lidar com o problema, era, querendo ou não, né, Edgar, a gente sempre tem que pensar nisso, eu não podia nem errar nessa matéria, era a minha cidade, é o jornal da minha cidade, né, então, minha família inteira mora aqui, então eu não podia errar. E também não podia desapontar a Simone nem o Márcio, que tinham me confiado a pauta, né? Eu agradeço eles. Depois desse teste, pequeno teste aí, você já ficou... Aí você foi definitivamente incorporado ao grupo, né? Aí eu acho que sim, acho que foi meu batismo, assim, oficial. E foi engraçado que eu lembro que bem no comecinho que eu estava aqui, caiu uma pauta também meio louca na minha mão. Foi uma reclamação, na verdade. A gente fazia muita reclamação na época, né? E eu fui até lá no lugar, fiz foto lá. Era uma pessoa que estava reclamando muito, que estava com um mato alto e tinha tudo lá no mato. Aranha, escorpião, dinossauro, sabe aquelas pautas, né? Você tinha que ligar na prefeitura, pegar o outro lado. E eu lembro que eu cheguei aqui com tanta informação, com aquela mania de querer pegar tanta coisa. A Simone falava, Carla, calma, mas é só uma reclamação, né?
E eu falava, não, Simone, mas até a pauta do buraco tem que ser importante. Ela falava, não, mas não é tanto assim. E eu lembro que eu cheguei cheia de informação daquilo, cheguei pro Fábio Henrique e falei, Fábio, me ajuda, eu não sei fazer essa pauta da aranha. Eu falei assim pra ele. Aí ele fala assim pra mim até hoje, fala, Carla, lembra aquele dia que você chegou do meu lado e não sabia fazer um texto sobre a aranha no terreno do lado? E hoje, graças a Deus, né, eu me viro melhor, né, Edgar? Você teve uma experiência também, além do Hard News, claro, né, na redação Fazendo Cidades, pelo colunismo social, né? Eu queria que você falasse um pouco como que foi essa sua experiência. E foi engraçado, Edgar, porque assim, nada é por acaso, né? Quando eu saí do Diário de Suzano, foi porque eu tive uma proposta para ir para o Mogi News, e eles queriam alguém que ficasse mais em negócios, que é algo que eu já fazia um pouco aqui, né? Que era a parte comercial, matéria comercial para cliente e tal. E aí eu fui para lá para poder fazer negócios. De negócios eu fui fazer suplementos especiais, né? E como eu tinha aquele texto um pouco mais rebuscadinho e tal, acabei sendo puxada para fazer o social. E o social é engraçado, né, Edgar? Porque você lidar com o social você lidar com políticos também. Sim. E aí eu acho que foi isso que me levou também para a política. E a política me levou depois a me especializar e... meio que natural de necessidade, né? Você vai acabando fazendo os cursos que você precisa, né? Exatamente. Então, assim, são as pessoas que entraram na minha vida e que mudaram tudo, né? Então, assim, a Simone, né, Leone, com certeza, foi quem me abriu a primeira porta, me deu a primeira oportunidade. E estendo toda essa gratidão e reconhecimento à família Moraes, né? Olha só, falar em Simone, olha lá, desculpa cortar imagina. Aqui, Simone Leone, história linda de uma das jovens talentosas jornalistas da região, revelada pela redação do DS, que hoje é uma das mais competentes em tudo que faz, no jornalismo e no universo da comunicação. Inspiração para todos, inclusive para mim. A mensagem da Simone. E eu até brinco, né, Gê? Não tenho nem olerite. Uma das mais jovens talentosas do Altietê. Eu gostei bastante do jovem também. Então, o Rodrigo Dias, seu parceiro aí, seu amigo, né, Rodrigo Dias, também parabéns, Edgar, pela condução das entrevistas. Parabéns, Carla, pela trajetória e por compartilhar suas experiências. Sucesso a ambos, tal. Ele vai falando aqui, te parabenizando aqui pela sua trajetória. Retomando, aí depois foi o Sidney, né? Fui por lá pelo Wilson Bego, na verdade, que foi quem me convidou. E o Sidney abriu todas as portas e oportunidades, e inclusive o Sidney enxergava em mim um potencial que às vezes eu mesmo não enxergava. Né? E ele falava, não, cara, vai que você vai dar certo, vai fazer que você vai conseguir. Eu ganhei um prêmio pelo Mogi News, um prêmio internacional do Rotary, né? Quando o Rotary fez 100 anos, veículos de comunicação do mundo inteiro inscreveram suplementos que fizeram sobre o Rotary. E nós fizemos um lá. E o meu ganhou no mundo como o melhor. Lembro sim, e o Sidney ficou todo orgulhoso, né? E a gente também fez sem esperar por isso, né? A gente pegou até a gente de surpresa. Aí teve uma cerimônia em Mogi e tal, e eu tenho esse prêmio internacional, acho bem legal também. E foi bem no começo da minha carreira também, foi em 2005, eu acho. E depois eu fui trabalhar, né, na coluna social, foi a Jerusa depois que me chamou, a Jerusa Reis, né, me chamou para ser assessora dela na Câmara, quando ela foi, né, ocupar uma cadeira na Câmara de Poá. E depois dela, eu fui para Ferraz, vim para Suzano, mas aí quando eu também já estava em Suzano e eu já estava com o Duda, né, que é o Duda Lima. E quando eu fui trabalhar com ele também, minha vida mudou toda. O Duda realmente, ele não só... Te abriu portas também, né? Aperfeiçoei com ele o que eu tinha, me abriu muitas portas, né? E com o Duda você aprende com ele falando no WhatsApp, né? Também... Você, na Secretaria de Comunicação, primeiro você foi para Ferraz, né? Para Ferraz. Depois para Suzano, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência, né? Como que é você tratar da comunicação pública. Nossa, você aprendeu demais. E também passei pela Prefeitura de Cruzeiro. De Cruzeiro, sim. São 3 cidades bem diferentes, apesar de ser prefeituras, né? Com prefeitos diferentes também. O que foi mais difícil para você, assim, ou se é que teve... Sempre tem dificuldades, claro, né? Mas assim, o que te marcou assim na secretaria? Eu acho que em Ferraz marcou pela primeira vez eu estar numa prefeitura, né? Eu fui, inclusive, também meio receosa, né? Porque eu tinha passado por Câmara Municipal, tinha sido chefe de comunicação na Câmara de Poá.
mas era diferente, né? E depois que eu fui, inclusive, para a Prefeitura de Ferraz, eu comecei até a entender um pouco melhor a Câmara, né? Mas ter passado por lá foi muito importante também. Ferraz era diferente porque não era uma cidade que eu tinha contato, Edgar. Não tinha contato com o prefeito, eu não tinha trabalhado na campanha dele. Então, eu cheguei lá para a gestão. Então, é diferente, né? Suzano foi diferente porque eu trabalhei na campanha, né? Eu fiz a campanha, tinha um vínculo, então, e eu com outro prefeito eu não tinha. Então, eram histórias diferentes. E Suzano, querendo ou não, é uma prefeitura muito maior. Então, é uma prefeitura maior, tem mais demanda, tem mais problemas, e é a cidade onde você mora. Né? Então, não dá para você... você resolve uma coisa 4 horas da tarde com alguém, pro bem ou pro mal, você encontra lá na padaria depois, né? Comprando o mesmo pão que você. Então, é diferente, né? E quando você trabalha numa cidade que não é a sua, onde você está morando, para trabalhar com o poder público, é diferente. Né? Por exemplo, eu saía lá de Ferraz, eu deixava tudo lá, né? Vinha para cá, era um outro momento. Suzano, não, a prefeitura fica na esquina da minha casa. Né? Então, tudo fica meio misturado, né? Mas para mim foi uma experiência muito boa, né? Daqui eu saí, porque o Duda tinha pegado já, né, compromissos com a campanha para governador, e eu tinha que preparar para isso, e realmente fiz, né? Trabalhei na campanha de 2018. Do PSDB que você trabalhou? Do PSB e PL, né? E também foi uma experiência, assim, muito incrível. E principalmente por conta daquilo também, né? De lidar com veículos maiores, de um monte de lugar do estado de São Paulo. E é o que eu faço hoje também, de forma mais ampla ainda, né? Você está bem dentro da política, né? Claro, você é uma pessoa bem técnica, faz a sua parte técnica, mas não deixa de trabalhar com, né, política. Hoje está no Palácio, eu brinquei, uma jornalista palaciana, mas de fato né? Você está lá no Palácio dos Bandeirantes, está lá com o governador, o top, né, da política, você está acompanhando o que está acontecendo, não é uma coisa municipal que está perto da sua casa, agora não, uma coisa mais... Como a gente até fala que ali é o centro do poder, é onde tudo acontece, né, Edgar? Então, assim, é uma outra experiência também. Eu amadureci muito a minha ida para lá, né? Eu comecei lá em janeiro, mas eu já vinha, né, negociando já fazia um tempo. E foi tudo muito pensado, muito planejado e muito preparado, né, para ir para lá. Você sabe que tem gente até que acha que você não está mais aqui em Suzano, você está morando aqui em Suzano, né? Não, tem dias que eu fico, tem dias que eu volto. Ah, você está? Sim. Entendi. Mas assim, né, que nem eu falo, né, são coisas que acontecem de forma muito organizada, né, eu consigo me organizar para ir para lá, para voltar quando eu preciso ficar, eu fico. Mas, e graças a Deus existe o Rodoanel, né, Edgar? Que se fosse o Rodoanel quebra um galho, assim, incrível para mim. Mas, assim, lá eu lido com o secretário, que é um secretário que lida diretamente com o governador, né, então... E é uma secretaria que está todo o município em cima dele, né? Exatamente. Então, o estado inteiro. Mas é um pouco da minha experiência com prefeitura, com política, e aí. É uma secretaria que atende prefeitos, que atende deputados, então... Para mim é muito natural, meu ambiente, né? É natural, né? Mas também é muita demanda e é veículo de comunicação. Qual que é a região que mais, entre aspas, enche a sua paciência de demanda? Assim? Depende muito, né, cara? Agora, o Alto nem tanto. Nem tanto. Não, nem tanto. É que depende muito do momento. Que nem, por exemplo, quando a gente entrou aí numa fase... das cidades do interior, por exemplo, né, decretarem regras mais rígidas do Plano São Paulo, alguns até a gente pode até chamar de lockdown, mas outras assim mais rígidas que o Plano São Paulo, então acaba tendo mais demanda naquela região. Mas os veículos que são de alcance estadual e nacional, não importa a região, né, importa a notícia. Eu sempre falo que não existe notícia individual, né, Edgar? Então, tudo você acaba trazendo um pouco de uma região para outra, às vezes são experiências até um pouco, não chegam a ser iguais, né? Mas tem algumas similaridades. Você acaba, não, aquela solução que a gente deu ali para aquela região, a gente acaba também usando para outra.
Mas é que nem agora, né? Desde janeiro para cá, nossa, eu passei por tanta coisa já, né? É vacina que chega, depois é vacina que falta, depois é vacina que chega mais, e depois é alguém falando mal da vacina, e depois é o Plano São Paulo, né? E enfim, e tudo se mistura, né? Existe a política, existe o partido, existe o institucional, e existe fake news ainda, e existe ainda você tentar que as pessoas entendam o que realmente está acontecendo, né? Então o desafio é muito grande em razão disso, né? Você despacha todo dia com o Marco Vignoli, o secretário, né? O que ele mais dias. pede para você, assim? Olha, o Marco Vignoli é a primeira pessoa que eu falo no dia, a última que eu falo no dia, né? A gente fala 75 vezes por dia. Depende também de como é que tá aquele período, né? Tem dias que são muito mais tranquilos, que a gente faz só as coisas assim que estão ali na agenda, né? Uma entrevista, uma preparação, alguma informação que ele precisa justamente para alguma entrevista, ou então alinhar um pouco mais a agenda, né? Mas é uma pessoa extraordinária para se trabalhar. E você acompanha também ele pelo estado? Algumas aí, agendas sim, né? Porque assim, eu acompanho ele acompanha o governador e o vice-governador. Então algumas agendas a gente está fazendo de forma concomitante, né? E é uma outra experiência também, que é diferente, né, de outros eventos, de prefeitura ou de câmara, né? É um outro universo. Mas toda a experiência de toda essa trajetória que eu contei, tudo eu uso no meu dia a dia. Isso é muito legal. E você acaba tendo muito contato com a imprensa do Brasil inteiro, né, praticamente. Né? Porque São Paulo é também o principal estado brasileiro, e aí você acaba tendo contato com muita gente de fora de São Paulo também, né? Então, e assim, né, Edgar, a gente está no maior colégio eleitoral da América Latina, querendo ou não. A gente está no maior estado do país, né? Temos aí um governador que é um governador indiscutivelmente corajoso, é o governador que trouxe a vacina para o Brasil, né? A primeira vacina, ele tem esse ativo e a gente tem que reconhecer isso. Então, você imagina que também chegava muita demanda em razão disso, né? O Marco Vignoli não é apenas o secretário, né, de Estado de Desenvolvimento Regional que lida com os prefeitos. Ele é um dos porta-vozes do Estado, do governo, né? Então, ele tem essa prerrogativa. Com isso, eu também tenho, né, uma demanda com essa questão. E você tem uma equipe grande lá? Como que é essa equipe? Sim, quando eu cheguei lá tinha, né? Porque assim, todas as secretarias do Estado, elas têm os seus departamentos de comunicação, além da SECOM, né? Que a SECOM também é a nave-mãe lá, né? De todo o governo. Mas as secretarias também têm. Eu até, para organizar minha mente, para eu não me confundir muito quando eu cheguei lá, ainda falei, a gente tem que pensar aqui como se fosse uma prefeitura, né? Então, assim... a gente tem o nosso prefeito, a gente tem porque assim, a secretaria em si, ela tem o Marco Vignoli, ela tem as demandas dele, mas ela tem um leque gigante, é muito projeto, assim, tem subsecretarias, tem coordenadores de programas, e cada um deles tem as suas necessidades, as suas demandas de comunicação. Então, quando eu cheguei lá, havia já uma equipe que estava lá com eles, né, há 2 anos, mas depois eu levei mais algumas pessoas para lá, né? A gente tem lá, acho que umas 11, 15 pessoas. E assim, entre pessoas que acompanham audiências públicas, por exemplo, entre pessoas que são as que viajam, fotógrafo, arte finalista, jornalista, né? E fora outras equipes, que tem uma equipe de fotografia, tem uma equipe de vídeo. Então, assim, é um universo grande. Para dar conta de tudo, tem que ser assim, né? Carla, souberam que você ia vir aqui e as pessoas às vezes fazem perguntas, antes de começar a nossa live aqui, elas fazem perguntas, né? Uma delas é saber, o pessoal de Mogi perguntou como você está lá no Palácio, tem acesso ao governador, sobre o pedágio de Mogi. Você acha que existe, o que você está ouvindo lá no Palácio, da possibilidade de vir esses pedágios ou não? A prefeitura está lá lutando, né? O prefeito falou que não vai vir, mas tem essa questão, já tem o projeto pronto, não tem como voltar atrás. O que você ouve mais lá? Você acha que existe mesmo essa possibilidade de vir? A questão do pedágio, Edgar, existe até uma movimentação jurídica quanto a isso, né? Então, assim, existe uma movimentação jurídica, existe uma movimentação política, né, do prefeito, existe, né, uma demanda da própria Artesp,
Então, assim, eu acho que ainda vai ter alguma negociação, né, e algum desenrolar aí. Hoje eu não consigo te falar com precisão, exatamente, até porque, assim, não é uma pasta diretamente, né, não é uma demanda diretamente ligada à minha, mas, assim, a gente fica sabendo, a gente acompanha. Como eu te falei, existe uma movimentação jurídica, mas a movimentação política do prefeito, né, tem os deputados também que estão aí reivindicando que não tenha, né, pedágio, e toda cidade ela precisa não apenas ter o direito, né, de debater o tema ou não, também, de se mobilizar, mas também de negociar contrapartidas, né? Então, acho que o Caio tem um caminho aí ainda. Esperar, né, o que vai acontecer. Exatamente. E a outra pergunta que fizeram é sobre como você está já ligada ao trabalho político, né? Inclusive, você trabalhou em várias campanhas, fez mídia training com políticos, né? Eu até perguntar para você como que é isso também. Se você já recebeu convite de partidos para sair candidato alguma vez? Ah, já, mas eu não penso nisso, né? Eu sou uma pessoa de bastidor mesmo, mas já tive, sim. Já teve? Já. Para sair candidato ao quê? Se você puder falar. Não, posso, mas assim, não foi esse ano, né? Foi já, mas assim, por exemplo, ano passado eu tive para ser vice-prefeita. Tipo, ó, você vem para cá e você monta uma chapa com a gente, né? Mas eu não penso nisso de jeito nenhum. Hoje não penso, né? Não tenho essa expectativa. Nunca pensei. Né? Gosto de trabalhar com isso, com política. Me especializei para isso também, sabe, Edgar? Porque é importante falar. Sim, é importante. Tenho pessoas assim, que nem o Lula Guimarães e o Duda Lima, para mim, são gênios nisso que fazem e eu aprendi muito com os dois. Mas eu estudei muito, me especializei, né, para tanto, né, porque assim, não adianta você querer também ser oportunista no meio, porque também você não sobrevive, né, é um ambiente que te dá muita oportunidade, mas se você também não entrega resultado, não tem como você ficar, né. Então, mas não, acho que você seria um melhor candidato do que eu. Seria péssimo, né? Carla, como que é essa sua experiência com a neurociência e comportamento, né? Você fez um estudo bastante profundo sobre esse assunto, né? Queria que você falasse um pouquinho, né? Na verdade, assim, Edgar, eu sempre... Por que surgiu essa ideia de você fazer esse... Eu sempre gostei muito da questão de psicologia, né? Talvez se eu não fizesse jornalismo, eu teria feito psicologia. Tanto que no meu TCC eu fiz um livro sobre a Suzane Richthofen. Né? Sim, verdade. Consegui lá ter acesso a ela, o advogado na época, né, Suzane. Você entrevistou ela, não? Foi mais... Não, mas a gente trocava algumas correspondências por meio de uma pessoa que visitava ela, né? E daí você imagina a minha vida, eu trabalhando em 2 jornais, porque na época eu trabalhava no Diário do Alto Tietê e no Mogi News, fazia faculdade, ainda fazia TCC sozinha, um livro com uma pessoa presa, né? Nossa. E a imprensa toda em cima. Então era uma confusão, né? Eu falo que eu arrumo umas sarnas para me coçar, né? Mas também ganhei menção honrosa, né, da faculdade pelo livro e tal. E assim, a mente da Suzane é uma mente muito interessante, sabe? Eu não estou defendendo ela de forma nenhuma, inclusive ela paga, né, pelo que ela fez, mas essa questão de como é o comportamento humano, como é o funcionamento do cérebro, sempre me trouxe interesse. E aí depois, e também, assim, eu sou uma pessoa que faço terapia há muitos anos também, e a minha psicóloga até às vezes fala pra mim, agora não, mas quando eu tava um tempão lá, ela falava, Carla, falta te dar certificado aqui, né, porque você não vem fazer terapia, né, e leio muito e tal, e daí eu resolvi fazer a pós-graduação em Neurociência e Comportamento na PUC, porque se eu fizesse a faculdade, 5 anos ainda, não sei, mas a pós eu já estou terminando, inclusive. É uma pós também bem complicada, né? Puxada, né? Tem que ler muito e tal. E quando eu fui trabalhar... Tem tempo ainda, consegue arrumar um tempo para fazer. Ontem eu fiz 2 provas online, depois que cheguei do Palácio, 23 e 35. Eu tenho esses horários meio loucos, assim. Mas... E quando eu fui trabalhar na agência com o Duda, ele consegue trabalhar muito comunicação, mas também com a capacidade do cérebro. Ele trabalha muito com esse negócio, sabe?
um pouco de PNL, né, um pouco de comportamento. Então, assim, daí eu senti na agência o quanto que a psicologia é tão vinculada com comunicação. Não são coisas dissociadas, sabe? Uhum. E aí eu fui fazer e eu adoro, nossa, neurociência e comportamento passeia muito no campo tanto da psicologia, né? De traumas, de expectativas, do dia a dia, né? A rotina, o trabalho, suas escolhas. Mas também fala de algumas coisas que a gente quase não percebe, né? Que nem o seu convívio com a tecnologia. Como é que você convive com algumas propagandas? Como é que você convive com o teu trabalho? Né? O que tem por trás de uma mensagem, às vezes é muito mais importante do que a própria mensagem, diga. Então, o que você não fala, às vezes, você acaba... Exatamente. E isso é muito importante pra gente, quando você falou na questão do media training, né? A gente treina políticos para que eles possam... não assim, a gente não fala assim, tem que falar de forma ensaiada ou falar melhor, não é nada disso. Cada um tem o seu jeito, né? Mas de ter algumas estratégias, né? No discurso. E isso também ajuda bastante. Você entra na mente dos políticos, então. Não, tô brincando. Então, tem que entrar na mente, assim, no sentido de você... Essa media training, eu queria que você até tenha algum exemplo, uma experiência de algum político que chegou, que não sabia falar. A gente não pode falar, né? Que ajudou. Não dá nomes. Não assim. Nomes, Alguma experiência de algum político que você viu que depois se deslanchou aí? Ah, não, vários, né? Mesmo assim, quando a gente até faz o treinamento para debate, né? E assim, você vê o debate acontecendo e com aquelas passagens que você treinou antes, sabe? É bem legal, né? Porque você vê ali na prática algo que você... E na verdade, Edgar, não é nada inventado, é tudo da pessoa, a gente só dá uma organizada melhor, sabe? O media training, geralmente, às vezes é um dia inteiro, né? É uma equipe grande de jornalistas, e tem publicitários, e pessoas ligadas à publicidade, à comunicação. E esse formato, né? Existem outros, mas o formato que eu sempre trabalho é como se fosse uma coletiva de imprensa, um roda viva. Às vezes eu até vou falar, com o Jaime Brenner também, eu faço muito media training. Aliás, um beijo para ele, que é um querido. E às vezes alguém chegava assim e falava, ai Jaime, como que é? Que nem o roda viva? Ele, não, é bem pior. E na verdade a gente faz um monte de perguntas ali para a pessoa para ver como ela se sai, e ali a gente pega algumas coisas que precisam melhorar, Edgar. Então assim, ajustar, melhorar, organizar. Porque eu falo para você, não é que você vai inventar um personagem, não é nada disso. Então, aí você fala, ó, talvez essa resposta não estivesse tão boa, essa aqui talvez dê para melhorar um pouquinho assim. O que você acha dessa aqui tal coisa? Ah, legal. E às vezes quando você pergunta muito, de forma assim um pouco mais profunda, ali mesmo vem uma resposta. Não é que a gente dá a resposta, a gente não dá a resposta para nada, né? A gente, na verdade, é só um facilitador, né? Eu queria que você falasse um pouco da pandemia. Como que foi para você? A gente está aí com mais de 500 mil mortes. Em relação à sua família, como que você ficou um tempo sem ver, acho que a sua avó, né? Sua mãe? Na verdade, sim, minha mãe mesmo eu vejo muito pouco, né? Porque assim, todo mundo mora em casas separadas, né? Eu moro em uma, minha irmã em outra, minha mãe em outra, meu tio em outra. Eu não tenho mais avós vivos, né? E a mesma dinâmica com os meus amigos que eu via sempre, né? E gente que eu recebia até na minha casa. Você ficou um tempo em home também, ou não? Fiquei. Não, quando a pandemia começou em março, eu ainda estava na agência, então eu fiquei em home até dezembro quase. E saía muito pouco a partir de julho por conta das eleições, porque hoje a gente já estava lá com umas 10 eleições para tocar, em cidades diferentes. Então, mas assim, a gente também teve que se adaptar ao trabalho remoto. Muito do que a gente fazia, o Duda até falou, a gente aprendeu a fazer, o que a gente fazia presencial, a gente aprendeu a levar para o mundo online, né? Então, teve uma boa parte que a gente conseguiu fazer assim. Então, assim, a gente fazia reunião com o pessoal da agência, treinava equipe, tudo online. A gente falava que tinha medo de ir em qualquer lugar e abrir uma porta e sair um link do Zoom, né? Porque a gente viveu de link do Zoom meses.
Quando foi final do ano, né, aí eu já estava para me mudar, eu sabia que eu ia ter que sair do home, né, que eu ia ter que ir lá para o palácio todos os dias e tal. E na minha família não existe pessoa mais disciplinada, Edgar, do que a minha mãe. Então, assim, não existe nenhuma possibilidade de você quebrar a quarentena com a minha mãe, né? Então, ela é a primeira pessoa a tomar os cuidados, a cobrar da gente. Mas, assim, a gente, como antes, que nem agora, a gente se fala todos os dias pelo WhatsApp, todos os dias Na verdade, pelo telefone. você não manda nada na família Fiamini, né? Você é uma das últimas lá. A minha mãe manda bem, dona Sandra Fiamini é quem manda lá, né? E minha mãe tomou a vacina também já, né? A primeira dose, minha irmã. Mas cada um fica na sua casa e a gente se vê muito pouco. Então, assim, aquela rotina que a gente tinha de sair para almoçar, festejar aniversário, não teve mais, né? Como em outras famílias também. Então, assim, a gente precisa deixar passar esse período, né? Eu tenho essa condição e enxergo muito que tem gente que não tem essa condição. Mas que nem, por exemplo, eu saio para trabalhar todos os dias, Edgar, desde janeiro, desde o dia 8 de janeiro, todos os dias, né? E volto para casa, né? Poucos dias que eu não volto, às vezes quando eu estou viajando que não. Mas tomo todos os cuidados. E assim, sou muito grata também, porque eu não peguei Covid, não fiquei doente. Foi vacinada, né? Ontem, né? Fui vacinada ontem, mas assim, sempre fiz testes, Sim. né? Porque sempre tem alguém que fica, tem uma Verdade. suspeita. Então, e assim, é lamentável a gente ter chegado a esse ponto, né? Quando a gente entrou em quarentena em março, né, na agência ainda, a gente imaginava, em setembro, dezembro, vai passar e tal. A gente está fazendo aniversário de pandemia, né? Um cenário péssimo, né? São 500 mil famílias aí sem a pessoa ali que convivia, muitas pessoas sem emprego, outras pessoas sem expectativa, né? Outras pessoas cheias de dívidas. Então, assim, o Brasil vai demorar um pouquinho ainda para retomar, né, aquela normalidade que a gente tinha. Eu acho que a gente não vai ter mais, né? Uhum. É que nem da mesma maneira que eu falei que a gente adaptou muito do nosso planejamento físico da agência para o online. Hoje a gente vai ter um outro momento de vida, talvez aí uma mescla, não do jeito que sempre foi. Mas o fato da gente não ter tido também um plano, né, nacional de combate à pandemia sério, né, Edgar? E isso não tem nada a ver com política e com partido, né? Tem a ver com você querer o bem das pessoas e você estar lá, né, num cargo para fazer isso. Então, esbarra um pouco em irresponsabilidade, né? A gente está vendo agora aí desdobramentos de uma CPI também lamentável. Então, assim, eu falo, não existe você fala, nossa, chegou no fim do poço, chegou no fim do poço. Não, o fim do poço é só uma etapa, né? Todo dia a gente tem uma novidade e aí a gente vê o quanto que demoraram para tomar uma providência. Talvez, mesmo providências, se tivessem sido tomadas talvez aí de forma... Podia até não dar certo no primeiro momento e que fosse ajustado depois, mas não tomar providências, Edgar, e pelo contrário, né, disseminar informações erradas, né, sobre vacina, sobre prevenção, piorou toda essa situação, né? O Renatinho Ramos está mandando aqui também, ó, sem dúvida a Carla é uma das melhores jornalistas do estado de São Paulo, além de profissional, e uma amiga que todo mundo de bem merece ter. Ah, que lindo. Beijo, Renatinho, para ele. O Carlos, eu vejo que o que você falou, né, não é questão política, mas você usa as redes sociais e faz algumas críticas em relação a... Isso que você falou agora, em relação à falta de um plano nacional, que isso está nítido, né, faltou mesmo no Brasil. E você acha assim que o jornalista tem que usar as redes sociais para se posicionar, que ele não tem que ser neutro mesmo, imparcial não é ser neutro? Como que você vê essa questão? Então, para mim é um pouco diferente, né, Edgar, porque, assim, eu não trabalho num veículo de comunicação já há um tempo, né? Uhum. E aí as pessoas falam isso para mim, falam assim, nossa, Carla, justamente por você não trabalhar em veículo de comunicação e trabalhar com política, mas sim, Edgar, quando eu vejo que a coisa ali tá muito desajustada, né, eu não ofendo ninguém, eu não brigo com ninguém, não tenho esse perfil. Aliás, detesto esse tipo de coisa, não tenho tempo também para isso, mas eu acho que a gente precisa se posicionar assim, né? Eu acho que a sociedade espera isso da gente, né? Se a gente, a hora que a gente tem que trabalhar, defender alguns pontos de vista, eu acho ótimo, razoável,
você ter essa consciência e fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Mas você sabe, a gente é jornalista 24 horas, né? A gente é jornalista quando chega em casa, a gente é jornalista comprando pipoca, a gente é jornalista vendo sempre, né? uma coisa que você não concorda, né? Então, e às vezes eu até falo, né? Quando eu fico meio assim, meio indignada, eu preciso falar, eu preciso mostrar que eu estou indignada, porque senão, as pessoas acham que você está até concordando. Não, cara, ela trabalha lá com política, ela deve concordar com tudo isso. E não, de forma nenhuma. Como formadora, né, de opinião, né? Exatamente, também. Eu acho que e tinha gente até assim, na pandemia, quando eu ficava em home office, né? E eu fazia algumas coisas mais à noite, né? Falei, eu vou fazer um resuminho aqui do dia, né? E tinha gente que escrevia assim pra mim, ai, Carla, eu fico esperando o seu resumo pra ver. E outra coisa também que falam, fala, Carla, eu sei porque você compartilha que eu sei que é fonte confiável. Porque eu achei que você já checou, que você sabe de onde tirou. Então, assim, isso, Edgar, é credibilidade, entendeu? As pessoas já te acompanham, sabem que, assim, todo mundo que acompanha, que vê o que você postou, sabe que é uma coisa séria, né? Então, assim, elas esperam isso de você, né? E também que bom que tem a sua rede social, por exemplo, que eu sei que você posta lá coisas também, e que pode pegar de lá para ter uma referência, né? Então, eu até falo, às vezes tem veículos de comunicação que compartilham informações muito importantes, mas a hora que qualquer pessoa que não tem ali a senha e um login para fazer, ela não tem acesso àquilo. E aí a fake news é muito mais fácil de você ter acesso. E a pessoa não tem esse discernimento, Edgar. Não é todo mundo que é formado... mais rápido, exatamente, né? Nas mentes das não pessoas. É todo mundo que é formado em jornalismo para entender e ter a obrigação de discernir, entende? Então, a gente tem esse papel também, acredito. Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu, lógico. Olha, a gente acaba falando de política porque você está na política, às vezes não tem como a gente fugir de algumas perguntas, né? Eleições de 2022, a gente está vendo aí a polarização do Bolsonaro e do Lula, que vai poder se candidatar agora, e tem a terceira via, né, que se fala aí. Você acha que pode ser o Dória, então, essa terceira via? Não, eu acredito na terceira via, Edgar. Eu acho que assim, o Brasil não aguenta mais 4 anos, né, de extremos. Né? É muito extremismo para pouco resultado, e a gente fica naquela de que tem pessoas que votam no PT porque não gostam da direita ou do bolsonarismo, e tem quem vote no bolsonarismo, no Bolsonaro, ou em quem ele, né, colocar a mão porque não quer o PT. E o Brasil não se resume a esses dois polos, né? Nunca foi assim. Sim. Então, assim, é uma questão de necessidade também. É preciso uma terceira via. Eu acho que existem vários nomes bons. No próprio PSDB existem alguns nomes, né? Mas, na minha opinião, João Dória é o nome mais preparado para poder, inclusive, fazer isso que você está falando, combater os extremos, né? Não apenas por ser o governador do maior estado do país, tem o ativo da vacina, mas é quem trabalha, é gestor, né? Ele tem coragem, então eu acho que é a pessoa, né? Mas claro, tem outros partidos, né? Tem outras possibilidades, mas eu ficaria muito feliz e um pouco mais tranquila se o Brasil elegesse uma terceira via, e terceira via séria, né, Edgar? Terceira via comprometida. Terceira via realmente para ser uma terceira via, né? Cara, estamos chegando pro final da nossa primeira hora das 4 horas que não teve de entrevista. Maravilhoso. Tô brincando. Agora que eu cheguei, né, Edgar? Estamos no final da entrevista. Eu queria que você falasse um pouco, quem está começando o jornalismo hoje, né? O seu currículo gigante que a gente nem conseguiu ler tudo por causa do tempo. Que mensagem você daria para alguém que está começando o jornalismo, está no primeiro ano? Você conseguiu aí galgar praticamente todos os setores do jornalismo, né? Passando por assessores de imprensa, redação, agora está lá no Palácio. Que você pode dar de orientação para quem está começando hoje? Eu até brinquei com o Douglas, né? No dia que eu fiquei lá no Palácio, acho que uns 10 dias, né? E eu não tinha falado para ninguém que eu estava lá, né? Aí no dia que eu falei pra ele, né, que eu falei pro Vinholi, falei, eu vou falar que eu tô aqui agora, né? Daí a gente fez uma foto lá no Butantã, no Butantã não, no dia que a gente anunciou a vacina. E aí o Douglas Pires até brincou comigo, falou, nossa, Carla, pra quem cobria a vacina da gripe lá no Poço do Colorado, tá bom, né?
E, na verdade, eu acho que é não desistir, né, Edgar? A comunicação, eu acho que precisa muito dessa nossa resistência, né, persistência. Às vezes eu encontro amigos que falam, ah, não, eu não estou fazendo mais jornalismo porque eu estou fazendo outra coisa. E nada contra quem faz outra coisa ou quem faz alguma coisa concomitante, né? Mas eu acho que o jornalismo, ele depende dessa questão da gente ser teimoso, sabe? E não é teimoso no sentido de você desprezar conselhos, não. É de você querer aquilo e persistir. Eu acho que o jornalismo, ele não desiste da gente. A gente desiste mais fácil dele. E tem encheção, pressão, desafios, claro que tem, né? Mas qual profissão não tem? Né? Eu até brinquei com a minha psicóloga o ano passado, que eu falei para ela que eu nunca tinha visto a classe médica ser tão desprezada numa pandemia. Desprezada, desqualificada, sabe, Edgar? Você, médico falando, ninguém aí, a ciência, né? E a gente foi criado para quê? Para você respeitar, né? Que nem eu falo, vacina para mim lá em casa era cúmplice, não era para ficar debatendo. A gente ir atrás dos especialistas que entendem. Exatamente, o assunto, né? Mas assim, eu até falei para ela, eu entendo e sinto isso, sabe, no meu âmago mesmo, Edgar, porque nós, jornalistas, começamos a sofrer isso também com o advento da internet, porque daí todo mundo escrevia, todo mundo era jornalista, todo mundo é articulista, todo mundo entende de comunicação, tem um sobrinho que faz, e isso desqualifica, né, no que a gente acredita, no nosso dia a dia, na persistência, né. Claro que sofre, fica triste, óbvio, né, mas se a gente não continuar, a gente vai abrir cada vez mais espaço. Eu digo que na política não existe espaço vazio e na comunicação também não existe espaço vazio, né? Então, assim, se a gente não ocupar, alguém vai ocupar. E às vezes ocupa de forma, aí sim, desqualificada, despreparada, né? Então, eu acho que... Aquela coisa, não gosto de política, não me envolvo, né? Vai ter alguém que gosta, que vai se envolver e vai influenciar na sua vida, né? Exatamente, É bem isso, né? também. Ou então, gosta, mas também não está preparado para aquilo, entendeu? Então... Veja o Brasil o jeito que está, né, Edgar? Estão ocupando espaços. Então, quem que vai ocupar o espaço, né? Então, tanto no jornalismo quanto na política. E eu acho assim, eu fui para assessoria de imprensa, né? Me especializei nisso e assessoria de imprensa política. Mas tem rádio, tem jornal, nada acabou, tá tudo aí, né? Tem sites ótimos, né? A gente vê também que nem, por exemplo, aqui era um jornal, quando eu comecei aqui tinha um computador com internet, Edgar. Hoje a gente está fazendo aqui uma entrevista, fazendo transmissão, né, em tempo real. Então, assim, daqui a 10 anos, 5 anos, como é que vai ser? Então, tem espaço, né? O que você acha do impresso? Acha o futuro do impresso? Você acha que ainda existe, vai ficar por bastante tempo ainda? Da mesma maneira, quando surgiu a TV, falaram que o rádio ia acabar, e o rádio também não acabou. E quando surgiu a internet, falaram que tudo ia acabar e nada acabou. Na verdade, uma plataforma acaba sendo utilizada para potencializar outra. Complementa, né? Eu acho que nada acaba, eu acho que as coisas se complementam, eu acho só que tem alguns acessos que precisariam ser um pouco mais democratizados, né, Edgar? Eu não vou falar nomes aqui, óbvio que não, e outra coisa, as pessoas precisam entender que veículos de comunicação são empresas. São empresas, né, que empregam pessoas, que são pais de família, então assim, não é nada de graça. Então elas precisam se bancar de alguma maneira, né? Empresa privada que presta um serviço público. Né? Exatamente. Então assim, não existe, porque tudo tem que ser você paga aquele jornalista para ele estar lá, para ele se formar, para ele trabalhar, né? Você paga a gasolina do carro que vai levar ele para algum lugar, você paga o telefone. Então, e as pessoas, elas ficam naquela de... Por que eu preciso fazer uma assinatura de um jornal, por exemplo, né? Porque precisa pagar por aquilo, né? Então, tem algumas plataformas que não têm esse acesso democratizado, que eu digo, e aí acaba fomentando, né, como eu falei, o caminho da fake news, né? Que você não precisa de senha, de e-mail, chega fácil no seu WhatsApp, você já compartilha com a tia, e a tia já passou pro condomínio, né? Então, veja que é uma guerra, né, Edgar? Todos os dias assim, né? Pra gente que é formado nisso já é complicado, imagina pra uma pessoa que não é. Que eu falei, não é todo mundo que tem a obrigação de entender. Verdade. O Lisandro tá te mandando uma mensagem aqui. Assim, ela Femini é sem dúvida a profissional que mais inspira o jornalismo, admiração demais. O Marcelo, ele tá sugerindo pro Diário de Suzano fazer uma entrevista com a prefeita de Ferraz. O Marcelo, só...
O jornal agora está com duas frentes de entrevista. É o DS Entrevista, que agora está acontecendo às 15 horas ou às 18. E essa entrevista que você está vendo aqui é da série de entrevista dos 60 anos do Diário de Suzano, que é com os profissionais que passaram aqui pelo jornal. Essa entrevista que você sugeriu, ela vai ser feita possivelmente semana que vem, só que em outro horário, é das 15 ou às 18, porque o horário das 5 a gente está usando para fazer essa do aniversário, tá bom, Marcelo? Mas obrigado pela sua sugestão. Um abraço aí para o Marcelo também, mas uma boa sugestão a dele. Boa sugestão. Carla, queria te agradecer profundamente a sua Eu adorei, Edgar, vir aqui. Qual que é o seu futuro aí? O que você vislumbra? Você sempre está Não, você é candidata, Edgar. Você deve estar com um monte, você sempre está com projetos aí. Eu sei que... O que você espera aí do futuro antes de encerrar a nossa entrevista? A minha vida é que nem escola de samba, né, Edgar? Terminou uma eleição, a gente já fica pensando em outra, né? Então eu tenho uma cabeça muito assim, né? Cabeça eleitoral. Não tem como, né, eu não pensar assim. Apesar de trabalhar numa instituição governamental, é óbvio, né? A gente trabalha com política, com partido. Mas hoje estou focada lá, né, no meu trabalho com o secretário Marco Vignoli, a quem agradeço sempre, né, pela oportunidade que ele me deu, pela confiança que ele tem no meu trabalho. Então, o que eu posso dizer, eu vou estar com ele. Tá certo. Então, até se ele ficar lá, eu fico. Se ele for para se ele tiver outro plano, eu acompanho ele. Tá certo. Carla, queria que você deixasse então uma mensagem final para a gente encerrar a entrevista. Muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigado mesmo. Sei que você estava na corrida no Palácio, né? Veio de lá, tudo o trânsito que você pegou para chegar aqui em Suzano. Mas cheguei, né, Edgar? Obrigado mesmo, viu? Eu chamo Suzano de Fiaminópolis, né? Até os meus amigos falam, Carla volta para Fiaminópolis. Bom, queria, né, deixar consignado aqui minha gratidão por vocês terem lembrado do meu nome, né? Deixar o meu agradecimento, né? Por ter aberto as primeiras portas para mim. Em 2003, Edgar, vai fazer quase 20 anos, né, que eu comecei aqui. E foi um começo acertado, né? Hoje eu tenho um emprego digno, né? Tenho uma história muito bonita para contar. Amigos que me acompanham, ex-chefes, pessoas que me inspiram, você também é uma delas. Inclusive, por conseguir resistir, Edgar, porque não é fácil. E deixar um abraço para minha família, que é daqui, deixar um abraço para os meus amigos da cidade, para toda a família DS e para a família Moraes, que eu tenho um carinho muito grande por eles também, em razão de eu ter começado aqui. E eles têm por você também. O seu Otávio sempre fala de você aqui. Eu lembro que o dia que eu falei para o seu Otávio que eu ia embora, eu chorei na sala dele. Nossa. Mas e a gente fica feliz por ver o seu crescimento, né? Cresceu assim, de uma forma gigantesca, assim, então isso é legal, né? A gente vê uma cria aqui do DS num patamar bem amplo, né? Isso é legal para o jornal também e para a família Moraes também, né? Não, com certeza, com certeza. Por isso que eu falo que as pessoas que começam aqui, que passam por aqui, que aproveitem, Edgar, a oportunidade, né? Às vezes está passando ali do seu lado alguma outra coisa bacana para você fazer, que você pode fazer pela empresa, pode fazer por você mesmo, pode fazer pela comunicação, né? Não existe comunicação solitária, então sempre dá para fazer um pouquinho mais. Tá certo. Obrigado, Carla. Imagina. A casa é sua, a hora que você quiser vir, tá convidada sempre, tá bom? E é pertinho aqui da minha casa, hein? Então, fique consignado também. Bom, assim encerramos essa entrevista. Eu queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco, nos acompanhou e vai nos acompanhar também nos canais do YouTube, que também vai estar essa entrevista, no portal www.diariosuzano.com.br e também no Instagram. Convido a você para o próximo vídeo. Até mais. Um abraço.